Graça e paz, meus irmãos, estamos de volta aqui com mais um vídeo, mais um tema polêmico. Vocês são muito bem-vindos aqui no canal Voz das Nações. E o vídeo de hoje faz parte daquele quadro que me foi perguntado o que eu não concordo das coisas que são ensinadas na graça. E hoje nós estamos com este tema que é sobre a questão do pastor em graça. Existem cargos eclesiásticos na graça? Então, meu irmão, eu vou estar aqui trabalhando com os irmãos essa ideia, mostrando esta visão e mostrando também que é mais um tema que eu não concordo com os pregadores da graça. Quando eu falo os, é aproximadamente 90% dos que eu conheço. 90% deles discordam que não sobre a questão pastor em graça. Não pode ter pastor em graça, não. Não existe pastor em graça, porque é o Satanás, é o diabo, é isso, é aquilo, e hoje nós iremos trabalhar com as regras de interpretação à luz do Evangelho. Tá bom? Então, faz parte do tema, de mais um tema que eu não concordo. Este é um tema que eu não concordo com os irmãos, com a maioria dos pregadores em graça. E eu vou mostrar por quê. Olha só, vamos aqui, você vai me ajudar, vou tentar ser ligeiro, porém, trabalhar assim com bastante cautela para os irmãos entenderem. Para os irmãos entenderem. Tirar essa folha aqui, vamos... Existem cargos eclesiásticos na graça? Essa pergunta de vez ou outra chega para mim e nós iremos trabalhar nela, aproveitando a pergunta que o irmão me fez das coisas que são ensinadas em graça, né, que é ensinada em graça, que eu não concordo. Vamos lá, vamos trabalhar aqui. Paranã. Você vai acompanhar comigo, eu acredito que os irmãos estão conseguindo visualizar. Na luz do Evangelho, a resposta é sim. Existe cargos eclesiásticos na graça? Sim. Na luz do Evangelho, a resposta é sim. Nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar com muita cautela, mostrando antes de 70, depois de 70, mostrando uma visão antes e depois, sendo sabedor, né, o que aconteceu no primeiro século, tendo vamos dizer assim, toda a visão, todo o cuidado concernente a tal coisa. Acompanha comigo, ó. Esse aqui é um estudo que eu fiz e eu vou trazer aqui para os irmãos. Foi bem ligeiro, mas porém eu acredito que vai ajudar os irmãos. Para entender esse estudo, a primeira coisa que precisa é você não ser alienado. Se você era alienado do sistema religioso e hoje é um alienado em graça, acabou. Esse vídeo não é para você. Você simplesmente saiu de um extremo, foi para o outro, então não existe possibilidade. Mas nós temos compromisso com o Evangelho, não temos compromisso com mais um sistema ou com algumas ideologias que são ensinadas em graça, aí não tem como, né? Antes de irmos ao Evangelho, já deixo claro que em graça esses cargos não têm o mesmo significado como era antes, como era antes de tudo ser consumado, tá bom? Fica bem claro isso aqui. Antes de irmos ao Evangelho, já deixo claro que em graça esses cargos não têm o mesmo significado como era antes de tudo ser consumado. Mas isso, ao longo do estudo, iremos esclarecer. Primeiro vou analisar os pontos que a graça extrema usa para ir contra os títulos, nomes, cargos, dons, etc. Que são esses: pastor, bispo ou presbítero, diáconos, etc. Tá bom? Nós estaremos trabalhando essa questão aqui. Vamos detalhes por detalhes. Qualquer dúvida, volta ao vídeo para você acompanhar o raciocínio. Primeiro, usam o seguinte versículo para dizer que Jesus é o único pastor. Ainda tenho outras ovelhas para
Ó, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João, capítulo 10, versículo 16. Vamos analisar o versículo. Este versículo é muito usado pelas pessoas, pelo alguns, né? A maioria dos pregadores em graça, para dizer que Jesus, ele é o único pastor, porque está escrito em João, capítulo 10, versículo 16. Então, vamos analisar esse versículo. Vamos analisar, deixa eu organizar aqui. Analisando o versículo, então vamos lá. Deixa eu ver se ficou dentro Ficou. Tem que ficar aí direitinho para os irmãos acompanhar. A pergunta que temos que fazer é: quando Jesus agregou essas ovelhas fazendo um rebanho e um pastor? Resposta: sabemos que foi na cruz. Veja, Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 19. Jesus não está afirmando que a partir da cruz ele não levantaria homens para pastorear parte do rebanho que ele é o dono. Pois foi depois da cruz que ele disse para Pedro: apacenta minhas ovelhas. João capítulo 21, versículo 15 ao 17. Eu já vou dizendo, mas aí é uma linguagem judaica, porque usa ovelha para Pedro, etc, etc. Meus queridos, eu estou analisando João capítulo 10 e o versículo 16. Então, dentro da análise do versículo, independente se foi falado para judeus, para gentios, para mandinga, para urucubaca, para moléstia, meu irmão, eu estou usando o contexto, tá bom? É isso. Enquanto o cachorro está latindo, você vê o cachorro latindo, você ouve, melhor dizendo, o cachorro latindo, então você fica feliz. Então, analisando isso aqui, já começa a cair por terra a ideologia de alguns que usam João capítulo 10, versículo 16. B, outra análise. Estou gravando agora e o cachorro está latindo. Não tem problema, que faz parte do vídeo, porque isso ajuda um pouquinho as pessoas entender. B, o texto apenas está afirmando que depois da cruz, todos os eleitos estariam pertencendo a um único povo. E esse povo esse povo seria exclusivamente dele, o supremo pastor. Gálatas capítulo 3, versículo 23 ao 29. Você leia aí na sua casa. Abre esse negócio e vai ler no entendimento. C, analisando, é o João capítulo 10, o versículo 16. Deixa eu pegar aqui. Muito bem, caiu um urucubaca aqui, eu vou pegar. Muito bem. O C agora, a parte C. Você acompanha aí. Volta o vídeo, analisa, tá bom? Você que não é alienado. Agora você é alienado aí lascou. C. Quando Jesus disse que haveria um pastor, em João 10,16, ele está afirmando que todos seriam guiados por ele e para ele, porque tudo é dele. Romanos 11:36. Mesmo tudo sendo dele, nós usamos dizer, por exemplo, minha vida, meu carro, meu salário. Nem por isso você está errado. A mesma coisa é saber que temos pastores aqui, sim. Isso não toma o lugar do supremo. Nunca tomou, nem vai tomar, embora alguns queiram tomar. Tá bom? Então, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é dele. Mas nós usamos esses termos. Estamos errados? Não. De jeito nenhum. Principalmente se estivermos dentro de um entendimento perfeito, né? Quando nós pronunciamos palavras, meu carro, o carro é seu, porém, antes dele ser seu, ele é de Deus, ele é do governo e depois você toma conta dele. Sabia disso, né? Mas eu paguei, né, do governo. Não, você pagou nada não, meu irmão. Você comprou ele, mas você precisa pagar algo todo mês. O dia que você parar de pagar, o governo toma, né? Toma porque você não precisa nem explicar. Então, primeiro Deus, segundo o governo, terceiro, ele é você que toma conta. D.
Vamos aqui, a parte D, explicando João. Veja o que Pedro afirmou aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que, participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus, deixa eu fazer aqui, está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Pedro sabia perfeitamente o que Jesus afirmou em João, capítulo 10. Ele estava lá presente, Pedro estava presente quando Jesus falou. E aqui ele esclarece esse assunto dizendo que Jesus é o sumo pastor. Assim fica claro que Jesus levantou pastores, porém Jesus é o sumo pastor. Ou seja, Jesus é o mais alto, mais elevado, o supremo. Esse é o significado da colocação de Jesus. Olha só que interessante. 2. Aí, antes de ir para o 2, eu quero dizer aqui sobre a questão de... Observam que aqui estava na transição das alianças, observa que estava antes de 70, e observa que, sim, Jesus tinha levantado homens com... Vou usar esses títulos para um objetivo. Agora, lugar nenhum, nós vamos mostrar, está mostrando que pós-70, depois da graça implantada, não existiria mais esses líderes. Nós vamos analisar aqui. 2. Então, primeira coisa, nós analisamos a primeira colocação da graça extrema, agora a segunda colocação da graça extrema. Eles, ou seja, graça extrema, usam Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, para afirmar que pastor é dom. B, primeira coisa que eles afirmam, pastor era um dom. B, o versículo diz até chegar à unidade da fé, entre outras coisas, né? Então, o A e o B aqui que eles tiram de Efésios 4:11, basicamente essas duas coisas, a questão do dom e a questão do texto, lá está escrito até. Então, vamos analisar com todo cuidado. Vamos analisar o Efésios capítulo 4. Vamos analisar esses pontos do texto? Então vamos. Vem comigo, meu irmão. A letra A, para nós dividirmos. O fato de ser dom não tira a possibilidade da pessoa ser chamada de pastor. Por exemplo, uma pessoa que tem o dom de cantar, ainda que seja dom natural, essa pessoa pode ser chamada de cantor fulano. Olha só. É dom. Então, se você está exercendo o dom entre quatro paredes ali, saiu dali, você não pode ser chamado? Como assim? Como assim, meu irmão? Pode sim. Você pode ter um reconhecimento. Olha que eu não estou usando o reconhecimento do estado, do país que nós vivemos, da cidade que nós vivemos, porque o nosso país reconhece os cargos eclesiásticos, sim. Tá bom? Se o país reconhece, o que não pode ser usurpado é princípios das escrituras que nós vamos explicar. Então, analisando a primeira análise que eu fiz, agora a B. Vamos B aqui, B. Vamos com muito cuidado, cautela, para você acompanhar lendo comigo. B. O versículo 13 realmente usa a palavra até. Até. Realmente usa essa palavra. E ainda mais, o versículo completo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Veja os pontos que a graça extrema usa. Nós já chegamos à unidade da fé e somos perfeitos. E apresenta até Colossenses 2,10,
que está escrito, e estáis perfeitos nele. Se nós não fizermos um exame dos textos, certamente seremos enganados por esta colocação. Vamos fazer um exame. Preste bem atenção para você ver. Eles dizem que o sistema religioso usa o texto fora de contexto, mas eles também usam, infelizmente. Vamos fazer algumas pontuações. Primeiro, podemos sim afirmar que em Cristo estamos perfeitos. Porém, temos que entender que isso se aplica ao nosso homem interior e não ao exterior. Romanos 7, versículo 22 e 23, 2 aos Coríntios, capítulo 4, 16, Efésios 3, 16, vai te ajudar nessa colocação que eu fiz aqui, tá bom? Leia, para o vídeo, abra a Bíblia e dá uma analisada aí. 2. Vamos ao segundo ponto de análise. Não podemos usar Colossenses 2,10 sem o contexto que diz: a quem anunciamos, admoestamos a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1:28. Olha, Colossenses capítulo 1, versículo 28. Percebeu que para o homem ser apresentado perfeito, esse precisa ser ensinado com toda sabedoria? Significa dizer, meu irmão, se você comparar o antes de 70 e depois de 70, o que mudou nisso? Nesse aspecto. O que mudou são detalhes que não tiram o fator de existir pessoas específicas para ensinar. A questão aqui que o ensino era alguns pontos, era aproximadamente assim, ó, vai chegar o dia que nós vamos receber a bênção. E hoje o ensino nós já nascemos na bênção. Mas as pessoas que ensinam não mudam. Não muda, meu irmão. Não mudam a questão não, agora a pessoa tem que nascer sabendo. Mentira, eu não sabia. Foi alguém que me ensinou. Eu vou usar algo que eu queria usar no final, mas já vou usar. Meu amado, os pregadores da graça dizem que o título não pode ter, mas o ofício eles têm. Isso eu estou dizendo daqueles que concordam em reunir. Porque tem um grupo aí também nem vou falar o nome não, que não concorda em reunir também. Não pode reunir não. Meu amado, deixa eu falar. Se existe a função, por que não pode existir o nome? Não é a função, não. Que não é, meu querido. O maior pregador da graça aí no sentido de proporção de tamanho de canal, ele diz 24 horas, eu não sou pastor, mas exerce a função. Chega onde eles congregam e fala assim, hoje é eu que vou pregar. Ele vai dizer, não. Porque aqui quem comanda sou eu. É ele que diz o dia de culto, o horário de culto, horário de começar, horário de terminar, porque pastor em graça hoje basicamente é isso, para organização. Então, meu irmão, não vem com isso não, não vem com esse negócio para furar não. 3, vamos ao raciocínio, vamos aqui o 3. Se a interpretação da graça extrema estivesse certa, teríamos que afirmar que todo homem chegou ou tem o conhecimento do Filho de Deus, pois o versículo 13, que usa o até, também deixa claro, e sabemos que isso não é verídico. Não é verídico, melhor dizendo. Não é. Olha só, o texto que eles usa a esta questão, até que todo homem chega ao conhecimento do Filho de Deus. Agora a pergunta é, todo homem já chegou ao conhecimento do Filho de Deus? Chegou? Aqui depois do ano 70, a pergunta que eu faço, chegou? Se você está dizendo que chegou, então para que fazer papel de palhaço para ir no YouTube e ficar ensinando? Se todo mundo já tem o conhecimento. Porque o versículo que eles usam que fala até, ou seja, os dons, que lá está falando dos dons, de pastor, é até. Então em 70, como cumpriu todas as coisas, então esse até finda ali, então finda a questão de pastor ali. Porém, os mesmos estão pregando dia e noite no YouTube. Então está indo contra esse princípio aqui. Se todo mundo já chegou ao conhecimento do Filho de Deus, vai dormir, meu irmão. Vai amolar o Satanás. Para de estar no YouTube falando de Bíblia, ensinando da graça. Porque vocês estão contradizendo. Este até aqui, se for usado
para ser, se for usado do jeito que eles aplicam, então abre mão das mandingas também. E não é coerente, obviamente que não. Se você entender o contexto, perceberá que a letra A, esses dons estarão em todas as gerações para todo sempre. Efésios 3:21, porque lê Efésios 3:21 para você ver. Leia. Depois você me fala. B. Olha só, o B aqui, ó. O B. Esses dons foram dados por Cristo depois da ressurreição. Efésios 4:8. Tô falando isso por causa de um detalhe que eles afirmam, mas eu não vou falar não exatamente por causa do tempo. C. Esses dons têm este propósito. Efésios capítulo 4, 14 ao 16. E negar isso é dizer que hoje não tem falsos ensinos. Eu vou ter... Já vai ficar um pouquinho meio longo esse vídeo, mas se lasque para lá. Quem tem interesse vai assistir, né? Olha só. Efésios 4, vamos ver o que Efésios 4, 14 ao 16 diz? Efésios 4, vamos aqui com a Bíblia. 14 ao 16. 14 aqui. Os dons lá, tá falando dos dons, né? Deixa eu ver se vai focar. Foca! Meu Deus. Agora focou. Para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, o qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Deixa eu ver aqui, o versículo até o 16. Muito bem. Então, se o objetivo disso aqui, ó, o objetivo aqui, ó, que Deus deu uns para profetas, apóstolos, pastores, que é o objetivo do vídeo. Se não existe mais, então também não existe mais falsos ensinos. Também não existe. Não existe. Então pode ficar tranquilo. Não existe. Ué, se é para mim entender de uma maneira totalmente retardada, então eu tenho que confessar também que não existe. Olha só como é grave, meu irmão. Vou ler o C de novo, que isso aqui vale a pena. Ó, esses dons têm este propósito. Qual é o propósito? Porque eles não leem isso aqui. Eles só lê lá até no 13 e para por lá. Mas quando a gente continua lendo, a gente vê o propósito. E negar isso é dizer que hoje não tem falsos ensinos. Tem não? Nem vou responder. Nem vou comentar, melhor dizendo. Olha isso aqui. O Espírito Santo constitui bispo exatamente para proteger a igreja dos lobos cruéis. Veja, olha, pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos, capítulo 20, do versículo 28 ao versículo 30. Muito bem, se isso aqui só tem fundamento antes de 70 e que não se aplica nos dias de hoje, então também não tem esses lobos cruéis que todos os dias os pregadores da graça falam que tem. Ué, que negócio é esse? Vamos ser coerentes. Se tem uma coisa, também tem a outra. Os textos que serão apresentados a partir deste momento jogam por terra qualquer tentativa de dizer que em graça não tem pastor, ou seja, não tem um líder, né? Porque, irmãos, eu volto a dizer, um ofício está acima do nome, meu irmão, não é possível. Está acima do nome na questão de importância, obviamente. Observação, o evangelho é contra os falsos pastores. Esses mandam nas pessoas,
criam doutrinas e normas, pastoreiam por dinheiro e soberba, pensam que podem dar cobertura espiritual, pensam ser mais importante que as pessoas, etc. Que muda em graça e depois do ano 70, com a volta de Jesus, é que os pastores, líderes, velavam pelas almas como aquele que iam, deixa eu continuar aqui, aqueles que iam de dar conta delas. Hebreus 13:17. Pois no ano 70 se cumpriu Lucas capítulo 21, do versículo Lucas capítulo 21, 20 ao 22, 27, 28, 31, 32. Hoje, em graça, os líderes não são mais especiais, ou mais importantes, ou possuem uma unção dobrada. Nada disso. Preste atenção nisso que nós estamos lendo aqui, meu irmão. Nada disso. Somos todos iguais. Em graça, os líderes de uma comunidade apenas têm o dever de organizar o culto e todo o contexto dele, como, por exemplo, as pregações. Não, deixa eu voltar aqui. As arrecadações para o aluguel, água, luz e ajuda ao próximo. Os horários do culto e as liturgias do mesmo. É esse líder que representa aquela comunidade na cidade diante das autoridades, etc. Vejam os versículos a seguir, colocado pelo pregador da graça, o apóstolo Paulo. Vamos ver. Eu estou correndo aqui, infelizmente esse vídeo vai ficar pequeno, mas fazer o quê? Os outros vão ficar. Vejam a colocação que estão em Romanos capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 31. Está claro a necessidade de pessoas que são tidas como obreiros e obreiras para fins do exercício de uma comunidade que se reúne à Igreja de Cristo. A Bíblia é a realidade que mostra. Deixa eu ver se eu estou lendo certo. A Bíblia e a realidade nos mostra. Agora sim, agora eu entendi. A Bíblia e a realidade nos mostra que existem pessoas que são instruídas e pessoas que instruem. Gálatas 6,6. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra. Não está falando de dom aqui não, olha só. Excelente obra deseja. 1 Timóteo 3,1. Olha só, meu irmão. Isso acabou no ano 70? Se acabou, eu quero que você então prove isso saindo do seu YouTube ou usando o seu canal do YouTube para falar de laranja, mexerica, de falar de macumba, de feitiço, mas nada de Deus, porque não tem mais importância segundo a sua visão, segundo a visão daqueles que creem diferente. Olha isso aqui, meu irmão. Por esta causa, isso é antes de 70, preste bem atenção. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam de cidade em cidade. Estabeleceste presbíteros, como já te mandei, aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Deixa eu organizar aqui, tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles seu próprio
seu próprio profeta disse: os crentes, deixa eu ver aqui, são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Ou este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendo severamente para que seja são na fé, não dado ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam à verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-a com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovado para toda boa obra. Timóteo, capítulo 1, do versículo 5 ao 16. Marcos, olha outra coisa, olha outro texto agora, ó. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, Filemon 1:24. Podemos afirmar que a Igreja de Cristo sempre se reuniu em comunidade e que para a organização do mesmo sempre existiu pessoas específicas em graça, pessoas específicas que em graça não são melhores ou mais especiais ou que possuem em si a condição de dar cobertura espiritual, mas homens e mulheres que possuem funções específicas no reino de Deus. Colossenses 4, versículo 11. Graça e paz, meus irmãos. Então, quando você observa isso aqui, você fala assim, não, tinha um objetivo para antes de 70, mas deixa eu te perguntar, esse objetivo acabou? No aspecto de proteger a igreja de falsos ensinos, no sentido de que existe falsos ensinos, no sentido que, principalmente no sentido que nós vivemos, que existe o sistema religioso que quis ressuscitar a lei e leva pessoas, infelizmente, aprisionadas. Meu amado, espero que você tenha entendido. Eu concordo sim que em graça precisa ter um líder. E este líder não é para mandar em pessoas, não é para dizer que tem unção dobrada, não é para tomar dinheiro das pessoas, não é para ser semideus, não é para sentar nos melhores lugares, não é nada disso. É para a organização da Igreja de Cristo representada em cada comunidade. Na minha cidade existe uma comunidade em graça, que nós ensinamos, que nós pregamos, que nós levamos a palavra e que nós cada dia temos um compromisso com o Evangelho. E, meu irmão, na Bíblia não existe nenhum texto bíblico dizendo que a Igreja de Cristo aqui na Terra não mais existiria líderes, pastores. Não tem, meu irmão. Isso é forçação de barra. Quando você analisa Apocalipse, cada igreja das 7 cidades tinha um líder. Não pode ser diferente nos dias de hoje. Não pode, porque senão fica exatamente como está. Tudo bagunçado. Vira bagunça. Tem uns aí que dizem que pode sair por aí, meu. Vai, sai por aí. Uns estão para a direita, outros estão para a esquerda. Outros, não, quando existe uma comunidade em que se reúne, meu irmão, o evangelho fica mais forte. Porque existe pessoas com os mesmos objetivos que andam nos mesmos passos. Para isso é necessário ter um líder para organizar. Então, o pastor em graça não exerce mais as coisas que exercia antes de 70. Está explicado aí. Porém, se faz necessário sim. Então, não concordo com os pregadores da graça que dizem que em graça não tem mais pastor. Tem sim e não tem como tirar isso. Graça e paz e até o próximo vídeo.